Olá, tios! Seguimos para mais uma etapa de nossas reflexões. Sabemos que esse processo não tem fim, e numa proposta assim coletiva, mesmo à distância, ou mais individual, em pares, ou mesmo em encontros presenciais, as reflexões precisam continuar acontecendo. Até porque é nessa interface do refletir com as demandas da prática que emergem novas necessidades formativas e novos saberes. E é justamente sobre a prática que a professora Cristina Lacerda vem para refletir com a gente hoje. Professora Cristina, tudo bem? Saber tudo é impossível, não é mesmo? Mas buscar conhecimento específico de uma área de atuação, por exemplo, ou mesmo saberes relacionados a questões atreladas à tradução e interpretação é uma necessidade, não é? Como dimensionar em linhas gerais o fazer desse profissional para que a prática se sustente e os objetivos fins de sua atuação possam ser alcançados? Na atuação do intérprete educacional, o foco maior, o objetivo do trabalho dele é que o aluno que está no ensino superior aprenda, que ele tenha acesso aos conhecimentos que estão sendo trabalhados. Então, o ponto fundamental é a construção de sentido. É aquilo que está sendo trazido para ele fazer sentido, ele entender uma aula de física, uma aula de química, seja lá o que for que está sendo tratado. Nesse sentido, é importante que o intérprete educacional persiga o sentido, persiga a construção daquele conteúdo, aquela construção conceitual na língua que ele está trazendo. Então, o professor diz em português de uma forma e ele vai buscar a melhor forma de dizer isso em língua de sinais. Quando ele escolhe essa melhor forma, talvez alguma coisa se perca, talvez alguma coisa seja acrescentada, mas isso faz parte do processo tradutório, não se trata de um pecado. Então, a gente não está mais naquela ideia da literalidade, de trazer ponto por ponto daquilo que acontece na língua de origem, mas sim o foco é como é que eu vou construir esse sentido, como é que isso vai fazer sentido para esse estudante que está aqui na minha frente, de maneira que ele compreenda o conteúdo da melhor maneira. Então, ao longo do trabalho que ele vai fazendo, ele vai ajustando isso na relação dele com o aluno e na relação dele com o professor. Ele vai descobrindo formas melhores de dizer, ele vai errar, ele vai escolher caminhos que não vão dar bom resultado, mas é nesse trabalho construtivo, criativo, da relação, dessa tríade, é que vão aparecendo as soluções. E é importante que o intérprete esteja livre para transitar nesse ambiente, para ir buscando essas soluções. Eu acho que é daí que nasce a boa interpretação. Não é de alguma coisa que você treinou ou tem uma técnica pronta que você traz com você, não. Essa técnica, essa estratégia, isso vai acontecer nessas relações. O TIOS, enquanto intérprete educacional no ensino superior, atua num contexto que abrange a produção oral e escrita do surdo, caracterizada aí pelo nível da produção científica. Abrange também a conversão do português para Libras, entre outras relações no que se refere ao uso das línguas. Professora Cristina, fique à vontade então para trazer para nós considerações relacionadas a esses aspectos. Também é papel do intérprete educacional trabalhar com os textos escritos que estão circulando na sala de aula. Então, a primeira consideração geral é que a sala de aula circulam diversos gêneros acadêmicos, narrativas, descrições, os textos mais científicos, o bate-papo entre professor e aluno, e o intérprete tem que estar atento a isso para que ele traduza e interprete esses textos na dinâmica que eles têm dentro do gênero discursivo ao qual eles pertencem. Então, dar voz ao aluno surdo num trabalho em grupo, quando ele está junto com seus colegas, não é igual a dar voz para o aluno surdo quando ele vai se colocar numa apresentação de seminário na sala de aula ou na apresentação de um trabalho científico no Congresso de Iniciação Científica, por exemplo. Então, tem que buscar ajustes dessas formas de dizer. E em relação ao texto escrito, que o intérprete vai ter uma participação importante como colaborador, como parceiro do aluno surdo nos ajustes desse texto escrito. Então, o texto escrito é do aluno, é importante que o aluno surdo evolua e conheça, circule na língua portuguesa, mas ele precisa de apoio do intérprete para buscar melhores formas de dizer, ajustes gramaticais, formas de fazer uma retextualização, quer dizer, qual é o melhor jeito de trazer da Libras para a língua portuguesa escrita.
E nisso o intérprete tem uma competência na língua portuguesa que pode ajudar esse aluno com dicas, com pistas, com negociações que vão trazer um texto melhor. Então, é uma parceria importante também aí num plano mais individual, mais fino, mas que pode garantir aos textos que o aluno surdo produz uma qualidade muito melhor no espaço acadêmico. A dinâmica da atuação do TIOS na prática faz emergir uma reflexão sobre o que se faz, acionar os recursos da língua e mesmo do processo tradutório que mais se adequem às diferentes situações que a prática nos impõe. E gerir toda essa dimensão, tanto do fazer quanto do ser TIOS, da construção da formação profissional, da atuação na prática e do processo tradutório, é um grande desafio. E esse vai ser o tema do nosso último encontro. Evidentemente, sem esgotar a necessidade de aprofundar o que iniciamos aqui, mas pelo menos nos instigar para mais e mais investigar e analisar como podemos ampliar as nossas reflexões e atuação. Um abraço a todos, obrigada professora Cristina e até mais.